Grandes pensadoras feministas como Bell Hooks e Sueli Carneiro sempre lembraram que os corpos oprimidos, por gênero, raça, orientação sexual, não são apenas alvo de violência. Eles também são fontes legítimas de conhecimento, força e transformação social. A professora e teórica norte-americana Rosemarie Garland Thompson continua esse pensamento quando diz que o feminino, as deficiências também são uma construção social, um modo de marcar, excluir e controlar quem não se encaixa no padrão dominante. Ao definir o corpo, entre aspas, normal como sendo branco, masculino, funcional e heterossexual, o patriarcado coloca todos os corpos que fogem a essa lógica como frágeis, trágicos e tuteláveis. Na mesma direção, a escritora e ativista canadense Leah Lakshmi propõe que se olhe para a deficiência e a neurodivergência, como autismo, TDAH ou bipolaridade, não como limitações a serem superadas, mas como fontes de sabedoria coletiva. Essas críticas encontram eco no trabalho da pesquisadora brasileira Ana Rita de Paula, que afirma que a deficiência não está no corpo individual, mas nas barreiras sociais, arquitetônicas, culturais e simbólicas. Essas reflexões estão no horizonte da nossa conversa de hoje, com duas mulheres que estão disputando a política para que o cuidado, a diferença e a justiça deixem de ser exceção e passem a ser a regra. Eu sou Manuela Dávila e você está ouvindo o Ela Pode, um podcast do Instituto Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Aqui, eu entrevisto mulheres pioneiras e inovadoras que ocuparam e ocupam espaços de poder para entender não só porque elas querem mudar a política, mas também como a política mudou cada uma delas. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. Essa mulher que eu admiro muito, que é professora, 2 vezes a mais votada de Taubaté, vereadora Thalita Cadeirante. Obrigada por estar aqui comigo hoje, Thalita. Obrigada a você, Manu, pelo convite, por idealizar esse espaço. É uma alegria para mim estar aqui trocando com vocês duas, que são inspiração, referência e 2 amigas também. E a nossa outra convidada é uma pioneira em vários debates nas redes sociais e na disputa política. Fundadora do Lagarta Virapupa, mulher autista, deputada estadual, Andréa Werner. Muitíssimo bem-vinda, Andréa. É uma alegria promover esse encontro de vocês duas, entre vocês duas comigo, aqui no Ela Pode. Eu primeiro agradeço o convite e é inacreditável eu estar olhando para essa tela e vendo 2 pessoas que eu gosto tanto, que eu admiro tanto. Não tem como o papo não ser bom estando com vocês duas. Que bom, aqui no Ela Pode a gente está tentando produzir encontros que são encontros que mostram para outras mulheres e para a nossa população a potência das mulheres na política, né? A gente fala muito das violências que sofremos, de um sistema que não é adaptado, né? E muitas vezes sequer adaptável às nossas existências, mas nós estamos ali porque a população reconhece uma potência, as causas que a gente defende, as histórias das nossas vidas, os atravessamentos dessa existência. Eu sei que vai ser uma alegria fazer com que mais e mais pessoas conheçam e se reconheçam no trabalho de vocês. Thalita, tu vem da periferia de Taubaté, filha de uma metalúrgica e de um policial militar. Eu adoro dizer uma metalúrgica, né? Já é um marcador. A Andréa é jornalista, formada em Minas, na PUC, mãe de um adolescente autista e que descobriu, já adulta, também fazer parte do espectro. Eu quero começar perguntando para vocês algo que eu pergunto para a maior parte das nossas entrevistadas aqui do Ela Pode, que é como foi o encontro de vocês com a política institucional, né? Qual foi o momento da existência de vocês, ou que vocês transformaram outras lutas, ou que perceberam que na luta institucional seria um espaço que iria escoar, digamos assim, as vocações, as lutas, as batalhas que vocês travavam em outros espaços. Como se deu esse encontro? Quem começa? Posso começar? Ótimo. Olha, comigo foi bem jovem, viu? Não que eu não seja jovem, né? Sou bem jovem, mas foi mais jovem ainda. Eu tenho um marcador cronológico, Manu, que foi uma manifestação popular que aconteceu em 2008, quando eu tinha 13 anos. E foi a primeira manifestação popular que eu participei. Na época, rolava uma comissão processante na Câmara Municipal, da qual hoje eu sou parlamentar, e eu gosto de pensar em como a vida dá voltas.
E, na época, o prefeito estava sendo investigado pela licitação que ele tinha realizado sobre a merenda escolar. E eu estudava em escola pública, eu merendava na escola pública, e de uma forma quase que instintiva, mas, por outro lado, também muito amparada pelos meus professores, eu consegui fazer a conexão de que, se eu merendava na escola pública, aquilo que acontecia fora daquele espaço também era sobre mim. Então, se acontecia um problema sobre a merenda escolar, aquilo me envolvia. E foi lá, participando, me manifestando, que eu senti pela primeira vez o sabor de estar no ambiente fazendo parte de algo maior, fazendo parte, pertencendo a um manifesto, a um grito coletivo mesmo. E eu também gosto de pensar, né, refletir sobre como eu nasci ali no final dos anos 90 e eu fui me criando e me formando enquanto sujeito num Brasil que permitia a gente sonhar, né? Então, o sonho foi ali uma ferramenta que me foi oferecida como uma ferramenta de transformação. E isso foi parte dos meus encontros com os meus amigos, com as pessoas com quem eu fui topando na vida. E muito jovem também eu tive um coletivo feminista que se chamava Maria Vem com as Outras. E ele surgiu, Andréia, da necessidade da gente entender mais sobre feminismo. Então éramos meninas ali com muita vontade de entender sobre o feminismo, lendo sobre feminismo e não tendo essa troca com quem soubesse mais e que pudesse nos levar para outro lugar de reflexão. Então, o coletivo surgiu dessa necessidade de levar esse assunto para mulheres que nunca tinham topado com o feminismo e de tentar encontrar outras mulheres que pudessem explicar coisas para a gente que a gente ainda não alcançava. E aí isso aconteceu de forma maravilhosa, assim, cresceu bastante o nosso coletivo, teve seu papel fundamental e encerrou o seu ciclo. E aí a política institucional mesmo surgiu para mim já com esse corpo com deficiência. Eu tenho uma deficiência adquirida através de uma lesão medular autoimune que meu próprio corpo desenvolveu. Eu fiquei cadeirante com 17 anos, estava ali entrando na universidade e o mundo me contou que o meu corpo tinha uma deficiência e que ele não ia ser aceito nos espaços como eu costumava transitar antes da deficiência. E aí, compondo, no dia 8 de março, ficou na minha memória, de 2020, uma roda de conversa sobre mulheres na política. Ao final dessa roda, ao final dessa conversa, né, eu recebi o convite de me candidatar como vereadora pela mulher que estava se candidatando a prefeita na época. Esse convite veio e eu refleti sobre esse convite com outras pessoas, porque eu venho dessa formação de que as decisões são tomadas coletivamente. Então, eu não tomei essa decisão sozinha. E sempre que eu levava essa reflexão, eu perguntava para as pessoas, mas será que sou eu? Por que eu? E a devolutiva que eu tinha era, por que não você? E aí foi assim que veio o meu sim para começar essa jornada da política institucional. Que bonito tu pontuar a existência do sonho, né? Eu lembrei, meu primeiro slogan na minha primeira campanha de vereadora era justamente sobre isso, era para todos o direito de sonhar, né? A ideia de poder colocar perspectiva também, né? De apresentar outras perspectivas, outras possibilidades, outros caminhos, outras possibilidades de vida mesmo para as pessoas, né, Andréia? Que a gente não viva só a dureza da realidade, mas que imagine que a realidade é passível de ser mudada. E a tua luta é muito sobre isso, né? E eu estava ouvindo a história da Thalita e eu sempre me encanto com histórias que são o oposto da minha história, porque, para mim, uma pessoa falar que começou a se politizar com 13 anos de idade é surreal. Imagina totalmente o oposto, foi a minha história, né? Porque eu venho de um contexto muito, muito diferente, assim, eu morei no interior de Minas Gerais, minha mãe era professora e parou de ser professora quando nasceram os filhos, né? São 4 lá em casa, meu pai era engenheiro, viajava muito, e a nossa vida se resumia muito à igreja.
né? A gente sempre foi de igreja evangélica, presbiteriana, então a convivência em sociedade, né? Eu tinha na escola, mas assim, amigos, eventos, tudo era da igreja. Era o acampamento da igreja no carnaval, era o retiro dos jovens, era no domingo tinha as coisas oficiais da igreja, no sábado tinha encontro dos jovens, das crianças, aquelas coisas todas. Então, isso era o universo que eu conhecia, né? Quando eu vim para São Paulo, porque eu estava recém-formada e eu passei num trainee aqui para trabalhar, isso foi em 2001, eu era a pessoa mais despolitizada que vocês podem imaginar nessa vida. Eu lembro da última eleição que eu votei em Minas Gerais antes de vir para São Paulo, e eu tava lá assim, mas que saco, tem que votar. Ai, pai, quem que você vai votar? Passa aí para mim. Aí eu lembro até do nome que o papai me passou para deputado federal, Ibrahim Abiakel, era esse senhor aí. E eu votei, meu pai falou, eu não sabia quem era quem, gente, olha, eu cheguei a votar naquela vez que você tinha que escrever no papel, tô me sentindo até mais idosa depois de falar isso. Mas eu não tinha noção de nada. Tanto que aí eu vim para São Paulo no ano de 2001 e eu justificava o meu voto toda vez que tinha eleições, e assim, na força da raiva. Que raiva que eu tenho que justificar esse voto. Que raiva que me fazem fazer isso. Que raiva, né? E era isso. Até que nasceu meu filho, né? Em 2008, eu tinha casado em 2007, e esse bebê se desenvolveu de uma forma aparentemente normal, de uma gestação extremamente desejada, porque o sonho da minha vida era ser mãe. A gente sabe que a gente é muito socializada nesse sentido, e que a gente idealiza muito isso também, né? Então, ele foi se desenvolvendo de forma aparentemente normal. Perto de um aninho ele regrediu, perdeu habilidades. Eu e meu marido, que éramos pais de primeira viagem, e os dois neurodivergentes, sem saber naquela época, a gente achava que estava tudo normal, mas quando ele entrou para a escola, as professoras rapidamente perceberam que tinha alguma coisa ali e nos pediram uma avaliação com um médico especializado. E aí, resumindo bem a história, o Theo foi diagnosticado com autismo aos 2 anos. E a minha politização, ela veio do diagnóstico do meu filho, que foi um momento em que eu perdi o chão, que se abriu um buraco do tamanho do Maracanã no meu chão, porque eu sempre digo isso, Manu, que a gente que engravida, a gente idealiza, isso é natural. Toda mulher, todo homem que quer ser pai faz isso, a gente faz 1000 planos para aquele bebê que não nasceu. A gente só aprende depois que o bebê não tem nada a ver com isso, né? Que o filho não tá nem aí porque a gente idealizou para ele e que não nos deve nada. Isso é que é tão importante, porque a gente sente como se nossos sonhos tivessem sido roubados, como se tivesse ganhado outro filho no lugar daquele que a gente achava que tinha, né? Isso é tudo muito doloroso, porque a gente sente culpa. Enfim, é uma bagunça que vira a cabeça do ser humano. Mas mergulhei nesse assunto para entender melhor a respeito. Em 2012, como eu tinha parado de trabalhar para cuidar do Theo, eu comecei um blog que eu dei o nome de Lagarta Vira Pupa, que era uma musiquinha do Cocoricó que ele gostava muito. Como não tinha nada na internet sobre autismo naquela época, as mães me encontraram muito rapidamente e passaram a entender que elas não estavam sozinhas, porque a sensação era sempre de estou sozinha, né? Quando descubro isso. O Lagarta foi crescendo, virou uma rede de informação, virou uma rede de apoio, de realização de eventos inclusivos, mas eu acho que teve um ponto muito essencial nisso tudo, que foi eu morei 3 anos fora, de 2013 a 2016, por causa do trabalho do meu marido. Eu morei 1 ano na Inglaterra e 2 anos na Suécia. E quando você chega num lugar em que a política pública chega melhor nas pessoas, né? Então, assim, a fono ia atender o meu filho na escola, porque ele estava com atraso na fala, e da escola, às vezes, ele saía para ecoterapia e voltava. E aí eu fui para a Suécia e lá a coisa que mais impressionou foi que tinha um parlamento em Estocolmo que era metade, homens e mulheres. Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E como eles fizeram, e foi quando eu aprendi também que você fazer a política pública também muda a cultura. É a famosa coisa do cinto de segurança. Lá eles vieram com essa política da licença parental, que é de mais de 1 ano, e que os homens também são obrigados a tirar pelo menos 3 meses. Para o homem não falar para a mulher, você tira aí 1 ano, não tô nem aí, né? Os homens são obrigados a tirar pelo menos 3 meses. Então é tão comum você ver um homem na rua empurrando carrinho de bebê, tão comum, e chegou ao cúmulo de uma cena que eu jamais vou esquecer, de eu ver num café, numa esquina, 3 homens sentados, cada um com seu café e cada um com seu carrinho de bebê. E eu ficava pensando, gente, quando seria possível uma cena dessa no Brasil? Então isso começou a me despertar muito para como as políticas públicas podem mudar a realidade das pessoas, inclusive a realidade cultural, né? Quando eu voltei para o Brasil, 2016, estava no auge daquela coisa do impeachment, que eu já não...
eu não conseguia opinar profundamente, mas eu já olhava aquilo e falava, tem uma coisa muito errada acontecendo, tem algo muito estranho acontecendo, não estou gostando disso, e já conseguia, aos poucos, ir opinando sobre as coisas, até porque eu também já notava como que a falta de políticas públicas para pessoas com deficiências afetava as famílias, porque eu recebia relatos sobre isso todo dia. O meu primeiro convite veio em 2018, para que eu saísse para deputada federal, fazendo dobrada com um deputado estadual do PSOL, e eu assustei muito de princípio, mas eu parei e pensei que, de fato, a gente não tinha representatividade, assim, das famílias, principalmente das pessoas com deficiência com força, e falei, vou tentar, vamos ver qual é, assim, o Lagarta já era bem grande, e eu fui, sem dinheiro, sem nada, e naquela eleição de 2018, com aquela polarização horrenda que surgiu, eu já fiz quase 45 mil votos e fiquei de suplente de deputada federal. Então eu falei, gente, quem faz esse tanto de voto sem dinheiro para deputado federal? Tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma falta de representatividade gritando, de fato. Então isso me mostrou que, de fato, esse espaço estava ali para ser disputado e que era importante para as famílias que eu ocupasse. Então eu insisti e mais tarde eu acabei passando para o PSB, para as eleições de 2022 e fui eleita deputada estadual. Mas é muito interessante como que uma pessoa totalmente despolitizada foi se politizar tarde e hoje em dia a política é a minha vida, no sentido de que eu sei que a política é um meio para a gente conseguir melhorar a vida das pessoas, mesmo que seja muito penoso, muito difícil e muito mais demorado do que a gente gostaria que fosse, né? Eu estava te ouvindo, né, André, e pensando que, na verdade, são muitas as possibilidades da gente se engajar na política, né? Eu me engajei cedo como a Thalita e, ao mesmo tempo, eu quase me sinto saindo da pupa, que é a figura que tu usa sobre ti mesma, quando eu me torno mãe e me dou conta da ausência de um conjunto de outros debates na política brasileira. Então, tem esses pontos de conexão que podem acontecer ao longo da vida inteira, mesmo quando a gente já é politizado, mas também acho que tu abre essa perspectiva de imaginar que a qualquer tempo, qualquer pessoa, né, que está inserida em qualquer ambiente, tu relata o teu pertencimento a uma família evangélica, altamente tu, né, palavras tuas, não minhas, despolitizada, e como essas viradas podem acontecer ao longo da vida e como instrumentos podem ser importantes para que elas aconteçam, né? O exemplo que tu fala da Suécia, acho que tem várias pontinhas para a gente ir puxando aqui. Thalita, tu te coloca, né? Tu te elegeu a primeira vez aos 23, a mesma idade que eu te olho e te acho tão nova. André, a gente vai ficando mais velha, não é? Aí eu olho pra ela e falo, ela é tão menina. E daí eu penso, meu Deus, ela tá no segundo mandato. Né? A gente vai olhando com mais, acho que com mais admiração ainda para as mulheres que vão chegando junto conosco. Mas tu te elegeu muito cedo e tu sempre coloca o teu corpo, né, como uma mulher parda, como uma mulher lésbica e também cadeirante. Foi uma conexão rápida essa de tu perceber que o teu corpo era um corpo político? Manu, antes de mais nada, de você eu recebo como um elogio, viu? Quando vira pra mim e diz que muito menina, mas tem uma coisa que tem me incomodado muito. Que quer dizerem isso, né? Oi? Quer dizerem que tu é muito jovem como pejorativo. Na verdade, num lugar mais caricato ainda, sabe? Quando eu conto pra alguém na rua, alguém me pergunta, né, o que eu faço, eu conto que eu tô vereadora, a pessoa vira pra mim e fala, que belezinha! E aí, eu é no oposto disso, é de pensar assim, meu Deus, que maravilha, tá vindo com mais força ainda. Pois é, no lugar da infantilização mesmo. Eu falo assim, gente, que belezinha, será que a pessoa tem profundidade do que é empreitada, né, de ser uma mulher na política ali, debatendo com uns marmanjos de cabeça branca que querem nos violentar o tempo inteiro e arrancar nossos direitos a duras penas conquistados, né? Mas eu entendo também esse lugar, né, de ver uma pessoa jovem a possibilidade de futuro. Possibilidade de futuro, total. Mas, Thalita, deixa eu te fazer uma fofoca, então. Agora, às vezes eu falo assim, pessoal, desculpa, eu tô um pouco velha pra isso. Aí o pessoal fala assim, tu não tá velha. Aí eu, não. Eu ouvi 10 anos que eu era muito nova, que eu não servia pra nada, porque eu era jovem, agora que eu quero ficar velha. Vocês não querem que eu seja velha também, não. Aí não dá, nunca vou ser boa pra vocês, não dá. A régua, ela é estreita demais. Eu falei, qual é o lugar, então? Eu não posso ficar velha, eu era jovem demais, eu não tenho direito a nada, nenhum padrão. Quando você é um homem.
Aí tá perfeito. Exatamente. Essa é a resposta. Exato. Para nós é sempre um não lugar. Mas, Manu, respondendo a sua pergunta, eu tive essa oportunidade, né? Acho que muito por ter nascido no final ali dos anos 90, de ter tido uma educação na escola pública com professores que trabalharam muito bem a minha inquietude, por ter tido meus pais, né, muito presente na minha vida e com pensamentos muito diversos, como tá aí na minha biografia, né? Uma mãe metalúrgica, um pai policial militar. O almoço nunca era tranquilo no domingo, né? Nunca era tranquilo. Até a sobremesa tinha, assim, umas 50 tretas que aconteciam. Muitas vezes não tinha nem sobremesa, ia cada um para um canto. Mas me percebi como um corpo político cedo. O que escancarou esse corpo político foi, de fato, a deficiência quando ela chegou aos 17 anos. E eu fui para a universidade e eu consegui fazer esse comparativo de um corpo que não tinha deficiência e um corpo que adquiriu a deficiência, porque foi a sociedade que foi me contando também qual lugar estava reservado para mim. Porque até então, eu já sabia das lutas que eu tinha que traçar até ali, né? Enquanto mulher, enquanto lésbica, enquanto jovem. Eu já estava entendendo e eu tinha um lugar, uma rede de apoio também. Eu tinha um grupo, né? Eu tinha pessoas igual a mim. E aí, quando eu chego na universidade sendo a única pessoa com deficiência e ali ouvindo das pessoas e percebendo das pessoas que tinham um lugar reservado para mim, muito pequeno e muito pequenador também, né? De querer ainda mais me diminuir dentro de uma medição do que seria a minha capacidade, aquilo me espantou muito. E eu tenho um exemplo concreto, assim, que eu gosto de contar, que foi quando, logo no primeiro semestre, eu apresentei um artigo que foi aprovado e, portanto, eu fui selecionada para fazer uma viagem de trabalho de campo. E aí, quando chegou o momento de fazer essa viagem, eu já tinha pago a minha viagem, porque na época eu já fazia estágio também a duras penas, eu consegui pagar o ônibus para fazer, e aí a direção da escola, da universidade, me chamou para uma conversa. Quando eu cheguei lá, estava minha mãe e minha tia na direção da universidade, e eles estavam ali tentando me convencer de que era melhor eu não ir para essa viagem, porque o ônibus não era adaptado, porque o hostel que a gente ia ficar não era adaptado, porque eu tinha que pensar na minha mãe, que estava preocupada comigo, né, de fazer uma viagem, né, nessas condições. Quais condições? E, de fato, a minha mãe estava preocupada porque também era novo para ela. E sempre ouvir pessoas como a Andréia, como todo e qualquer familiar de pessoa com deficiência, me mostra um outro recorte que é recente para mim, porque eu sou filha de alguém, e eu sempre falei da perspectiva de ser uma pessoa com deficiência, mas não ser uma filha com deficiência de alguém. E aí, isso também afetou meus pais em muitos lugares, dos quais eu não tinha profundidade, eu não tinha percepção nessa época. E ali, realmente, a minha mãe estava preocupada com essa viagem, ela não sabia lidar ainda com essa filha com deficiência, e ela também não foi acolhida pela universidade. Né? Aquele medo que ela tinha de como que iriam cuidar da filha dela, do que a filha dela poderia encarar nessa viagem, né? Ao invés de ter sido acolhido, ao invés dela ter sido preparada para isso, incentivada, empoderada, não. Aquele medo foi usado como uma ferramenta de colocar a gente de novo num lugar muito apertado. E aí, como eu já era, né, esse sujeito constituído com muita inquietude dentro de mim, aquilo me incomodou num ponto de que eu saí da sala dizendo que eu ia até a pró-reitoria, se eu não fosse para essa viagem. E eu apareci na porta da reitora no dia seguinte e não saí de lá enquanto ela não me não me atendeu. Eu falei para ela, eu não vou deixar de ir nessa viagem, eu passei, meu artigo foi selecionado, eu tenho toda a condição de ir, e tinha ali toda uma questão, né, de que os professores precisavam se preparar para aquilo, e às vezes não dá tempo de se preparar para receber
as pessoas com deficiência, se eles não estavam ali preparados até então, já que a universidade se dizia inclusiva, já que a universidade aceitava pessoas com deficiência, então eles iam ter que se preparar na prática, enquanto acontecia, porque eles também precisavam chamar essa responsabilidade para eles. E foi assim que foi escancarado para mim que esse corpo era, de fato, um corpo político e que eu ia ter que fincar, muitas vezes, qual era o meu lugar, sabe? E me fazer ter credibilidade, me fazer ser ouvida. Porque eu percebi também que muito da minha autodeterminação foi perdida ali. Eu fui perdendo o meu lugar de escolher para mim o que eu deveria ou o que eu gostaria ou não de fazer, sabe? Aquilo começou a ser terceirizado para outras pessoas, como se eu não tivesse mais capacidade de fazer as minhas próprias escolhas. Então, hoje, eu busco exercer, acima de tudo, a minha autonomia e o direito, né, de exercer a minha autonomia, e esse é um movimento político que eu faço quando eu discuto a pauta da inclusão, porque não é só acessar direitos básicos. Pessoas com deficiência devem acessar seus direitos básicos, isso é direito, né? Mas nós não queremos só acessar os nossos direitos básicos, nós somos gente, a gente quer viver bem, feliz, amar, ser amado. Então, a gente quer exercer a nossa autonomia. E é isso que eu busco dentro do movimento político quando a gente fala de inclusão. Eu estava te escutando, Thalita, e a Andrea também coloca, quando tu relata a tua primeira candidatura federal e o volume de votos, que tu pensou assim, opa, tem alguma coisa aí, né? A ausência de determinadas políticas públicas. A existência de vocês e a tomada dessa consciência, ela passa, antes de mais nada, pelo reconhecimento da ausência de políticas que garantissem a igualdade entre todas as pessoas, né? Na prática, é sobre isso. Claro que com camadas de muita violência, né? Porque vocês não precisavam ter passado pelo que passaram individualmente para ter essa percepção, e muitas vezes as pessoas não têm todas desenvolvida todas as aptidões que tu tinhas, né, Thalita, para ocupar a reitoria, né? Outras vezes elas são desencorajadas ou elas, enfim, não desenvolvem aquilo, elas têm o seu direito tolhido. Mas na prática, vocês duas lutavam por outras políticas, né? E vocês mudaram de lado no balcão, como a gente fala em português, né? Vocês, no português mais claro, vocês estão do outro lado, elaborando leis, discutindo orçamento, tu na Assembleia, Andréia e Thalita na Câmara de Vereadores. Vocês conseguem enxergar a combinação dessa luta que motivou vocês lá, com as políticas que vocês desenvolvem e com essa urgência que as pessoas têm? Porque a nossa vida é uma só, né, gente? A gente está desenvolvendo políticas, às vezes leva um tempo, mas a pessoa está vivendo cada dia, aquele é o dia da vida dela, né? Todos os dias que ela pega o ônibus e não é acessível, todos os dias que a escola não é acolhedora para o seu filho do espectro, todos os dias aquilo marca ela. Como vocês combinam ter mudado de lado do balcão com as insuficiências, com as possibilidades que o parlamento oferece? Manu, tem uma coisa que eu lembro muito, que é assim, o momento em que eu percebi como que a sociedade tratava as pessoas com deficiência. O meu filho estava recém-diagnosticado, ele tinha 2 aninhos, ele era um bebê, Manu, usava fralda. E a gente foi matricular ele numa escola, uma escolinha de bairro, e aí eu liguei, tinha vaga, me falaram tudo que tinha que levar para poder de material, quanto que era a matrícula, etc, quanto que ele poderia começar, e aí no final da ligação me ocorreu falar, ele acabou de ser diagnosticado com autismo. E aí a pessoa do outro lado ficou muda. Quando ela voltou, eu falando alô, ela falou, eu vou precisar falar com a minha coordenadora. Ela saiu, ficou um tempo fora, que eu não sei quanto foi, mas dentro do meu coração parecia 2 anos. E quando ela voltou, ela falou, a gente não vai poder oferecer o que seu filho precisa. E aquilo foi uma violência tão tremenda que eu senti como se eu tivesse tomado um soco no meio da cara. Porque como que você, que é um bebê de 2 anos, tem uma porta de escola batida na cara, sem nem olharem para sua cara? Eles não sabiam como ele era, se ele era pequenininho, se ele era maior, se ele era preto, se ele era branco. Simplesmente porque eu falei do autismo, a vaga sumiu. O que um bebê de 2 anos precisa que uma escola não poderia oferecer?
Né? Então, aquilo foi uma violência tão grande que já me despertou para a vida não vai ser fácil. A vida não vai ser fácil. Você passa por aí, você passa por a mãe tirando o filho dela de perto do seu no parquinho, porque ouviu ele fazendo barulhinhos diferentes. E hoje em dia, quando eu penso na minha infância, era muito assim, eu era criança que... Meu filho é um nível 3 de autismo, né? Ele tem deficiência intelectual, ele não fala, eu sou um nível 1, que é a pessoa que cresceu mascarando, e tem uma questão de gênero aí também. Então eu lembro de eu levar cotovelada, de eu perder a amizade, e tem uma coisa que para mim é muito simbólica, que da 5ª à 8ª série, os meus amigos na escola, lá no interior de Minas, eram os 2 meninos gays da sala e a única menina preta que tinha na escola. Era a gente, era os excluídos ali, né, que era a turminha dos amigos, então isso para mim é muito simbólico. A gente vai sofrendo essas violências sociais, independente se você tem um alto nível de suporte ou baixo nível de suporte, você é uma pessoa com deficiência, você sabe que você é diferente, você nota essas violências que vão sendo sofridas. E sim, a gente precisa de muitas políticas públicas, né? O meu filho nasceu antes da lei Berenice-Piana, que é a lei mais importante do autismo, antes da lei brasileira de inclusão. Hoje em dia já não pode recusar a matrícula de pessoa com deficiência, mas as escolas ainda recusam, ainda fazem isso, sutilmente ou não. Não pode cobrar valor extra de criança com deficiência na escola, as escolas cobram. Já faz 10 anos da lei brasileira de inclusão e as escolas ainda dizem que não estão preparadas para receber esses alunos. Né? Então a gente vê que muita coisa passa da questão do projeto de lei, porque a gente tem leis maravilhosas. Lei brasileira de inclusão é modelo no mundo inteiro. O problema é que, primeiro, que ela nunca foi regulamentada, segundo, que se a gente não botar a pessoa com deficiência no orçamento, a gente não vai ter política pública. E aqui, pelo menos no governo Tarcísio, a orientação é: não faça nenhum projeto de lei que vá fazer o governo gastar, porque senão não vai passar. Não vai passar, vai vetar. Então a gente fica tentando fazer ginásticas e fazer milagres, que é o que eu vou conseguir fazer aqui, que não crie custo, mas que ajude de alguma forma essa população. Então, por exemplo, o último projeto de lei que eu aprovei aqui na LESP, que está faltando a sanção, ele traz adaptações simples do tipo: a criança que tem alergia alimentar, ou é celíaca, ou tem seletividade alimentar, ela pode levar a comida de casa, porque normalmente as escolas não deixam entrar. Troca aquela sirene barulhenta do intervalo por música clássica ou alguma coisa, porque tem muita criança que entra em crise com aquela sirene horrorosa, que aliás ninguém gosta, aquilo ali não é bom para ninguém. A criança que faz terapia pode ter o seu horário adaptado para não ficar com falta. Então são coisas que a gente faz ginásticas mentais para... E como eu vivo isso, e eu sei que essas coisas acontecem no dia a dia, a gente leva isso para um projeto de lei, rezando para nenhum santo olhar ali e falar: mas isso aqui cria um custo, porque aí vai vetar. Então é muito difícil você ser minoria num parlamento com uma causa, você não ser base do governador e você querer fazer diferença na vida das pessoas, né? Porque a gente sabe que quando é do interesse deles, tem dinheiro. Né? A escola cívico-militar é mais cara e mais ineficaz, mas tinha dinheiro para poder aprovar a escola cívico-militar aqui. Então eu tive que desenvolver uma capacidade de diálogo que, na minha condição de pessoa autista, é muito difícil, né? Eu perceber que tem coisa que não vai sair via projeto de lei. Então, e se eu conversar com o secretário da Educação, com o subsecretário da Educação, e explicar a necessidade? Vai que ele gosta de mim, que ele vai com a minha cara. E aí a gente consegue ir implementando umas coisas fora de projeto de lei, mesmo eu não sendo base do governador. Eu tenho conseguido fazer esse milagre, mas muito aos poucos. E eu tive que ouvir assim no início do meu mandato, né? Porque o Tarcísio, ele sancionou um projeto de lei meu, mas ele vetou 80%. Ficou tipo 3 artigos do projeto de lei. E eu queria chorar, eu tava com ódio daquilo. E aí uma pessoa da política mais velha que falou assim: minha filha, é que assim, você tem que comemorar. Porque sanção de projeto é uma vitória política. Então você para com isso, você vai comemorar. E na política a gente dá pequenos passinhos. E aí eu sempre lembro isso, eu tenho que comemorar os pequenos passinhos, mas é muito difícil para mim quando eu sei que a nossa comunidade, ela não precisa de pequenos passinhos, ela precisa de uma rodovia de milhares de quilômetros construída porque são décadas de exclusão, né, de pessoas serem mortas por terem deficiência, de ficarem trancadas em casa ou institucionalizadas. Então é muito difícil eu trabalhar com essas limitações de que todo mundo apoia o autista no mês do autismo, todo mundo apoia a pessoa com deficiência no mês da pessoa com deficiência, mas ninguém quer lutar para colocar isso no orçamento. Olha, para mim, além de tudo isso que a Andrea já falou, que assina embaixo, estar aqui desse outro lado, né, que apesar de fato ser um lugar
de autoridade institucional que eu ocupei, eu ainda me sinto parte do outro lado também, né? Porque eu não deixei de ser cidadã porque agora eu sou vereadora, né? Não deixei de ser professora porque agora eu também sou vereadora. Então, muitas coisas constituem quem eu sou. E não esquecer da onde eu vim é o que me motiva também e me lembra, né? São lembretes diários da direção que eu devo seguir dentro do parlamento. Porque o que dita o ritmo do parlamento, né, dos espaços políticos, não é um ritmo natural. A gente não pode entender o ritmo da política como um ritmo que é natural, exatamente, né? Porque ele é um ritmo criado. Ele foi criado majoritariamente por homens que estão lá, que estão dizendo o que é urgência, que estão escolhendo o que é prioridade. Então, a partir do momento que corpos diversos como os nossos ocupam esses espaços de decisão, a gente precisa também ditar qual é o ritmo da urgência, ditar o que é prioridade. Né? Para mim, não pode... Para mim, é inadmissível que demore 3 meses para uma criança que se enquadra em todos os aspectos da LBI não ter um auxiliar de inclusão. Para mim é inadmissível, porque é a questão do orçamento, como a Andrea falou, e aqui na minha cidade eu analiso dotação por dotação, e eu vejo que o recurso está lá. O recurso está lá, já está empenhado, já está na fundação, já tem o funcionário. Por que essa criança não está assistida? Se a gente tem um processo seletivo que está em andamento, não tem um número suficiente naquela escola, então chama, porque tem dinheiro e porque tem processo seletivo. Então, o que dita a urgência? É alguém falando que aquilo é urgente. Só que se não tiver nós, que vivemos essa realidade na prática, que estamos diariamente com essas mães, que somos essas mães, que somos essas pessoas que demandam dessa assistência, se nós não estamos lá ditando que isso é urgente, eles estão lá falando que outras coisas são urgentes também. Então, eu não esqueço de onde eu vim e eu sempre faço esse esforço que, na verdade, é natural para mim, porque eu me mantenho muito conectada com a realidade, com os problemas reais. E voltar ao início, para mim, é sempre um exercício que funciona, sabe? Eu cresci, Manu, ouvindo Emicida, e na primeira mixtape dele, ele fala, no primeiro single, que é preciso voltar ao começo. E eu sempre faço esse exercício de voltar ao início, ao começo, de tudo que me trouxe até aqui. E lembrei aqui agora também, porque a gente falou do sonho, né? E tem uma outra música do Emicida que fala que ele é sonhador, mas sonhador na prática. E é isso que eu trago também, aqui até parafraseando o Sérgio Vaz, né, que fala sobre sonhar com as mãos. Então, todo esse sonho que sempre me fez, que sempre me alimentou e me constituiu para estar nesses espaços, lutando, me manifestando, me agrupando com outras pessoas, também é o que continua me motivando a fazer a prática da boa política agora numa instituição. Eu adoro essa ideia de voltar para o início, sabe, Thalita? Porque muitas vezes no caminho a gente olha para os lados e está tudo certo, ajustar caminhos, ajustar rotas, só que no início a gente sabe para onde a gente queria ir, né? Então, às vezes a estrada é outra, mas a gente não pode perder o destino da viagem, né? E se reconectar com aquela pessoa que nós éramos, com as razões pelas quais a gente decidiu seguir o caminho. Para mim sempre pareceu fundamental, inclusive para enfrentar as violências que se impõem no cotidiano, algo que tu já registrou quando a gente falava da idade, né, a uma mulher na política, uma mulher negra, uma mulher branca, uma mulher cadeirante, uma mulher que enfrenta, que muitas vezes está situada na oposição. Andréa, tu mencionaste isso. E aqui no Ela Pode, eu tento falar sempre sobre as nossas potências, porque nós, mulheres, isso é uma coisa que me deixa assim...
eu sou maravilhada com as possibilidades de construção que as nossas mulheres parlamentares apresentam, sabe, Andréia? Eu fico ouvindo a Thalita e fico pensando assim, cara, ela é melhor do que a maior parte dos deputados federais que eu convivi, né? Então, assim, imagina, é uma potência infinita as mulheres na política, mulheres como vocês na política. Mas a gente também sabe que é um ambiente marcado por violências. Violências que estão institucionalizadas, vocês mencionaram algumas, né? Recentemente, conversando com a Thalita, ela enfrentava a dificuldade de acessar fisicamente espaços do parlamento para o qual ela foi eleita com uma votação consagradora. Isso é uma violência, né? Mas a gente sabe também que no último ciclo político é marcado por um incremento da violência contra mulheres no parlamento como um mecanismo para nos deixar na defensiva. E eu queria saber quais são os dispositivos que vocês desenvolveram para lidar com isso, né? Como vocês se relacionam com isso. E eu pergunto isso porque essa é uma vivência comum a todas as mulheres. E cada vez mais a todas as mulheres que ocupam espaços públicos, né? As jornalistas, as advogadas, as parlamentares, as professoras, a gente lida com essa violência crescente. Eu acho que compartilhar entre nós os caminhos que a gente desenvolveu para enfrentar é um gesto também de uma certa generosidade, desde que não nos violente esse relato, né? Eu de vez em quando me perguntam se eu já sofri capacitismo aqui na Alesp, ou na política em geral. E eu sempre digo que eu tenho dificuldade para separar o machismo do capacitismo. Mas o fato é que todo dia tem um ou mais homens me explicando alguma coisa. Todo dia eu tenho que escutar que eu não entendi direito, que eu não li direito. Deixa eu te explicar. Até de coisas da minha pauta, até de coisas que eu sou especialista. Então a gente até brincou que vai botar a placa aqui no gabinete. Estamos há 0 dias sem algum homem não nos explicar alguma coisa. Nosso recorde é 0 dias. Aqui é assim. Tirando essa parte da violência mais sutil, bem entre aspas, a gente passou recentemente por uma ameaça de morte e de estupro que veio para todas as deputadas aqui da casa. Todas, de todo o espectro político. E isso nos fez ver algumas coisas, né? Uma das coisas é, se as pessoas acham que esse tipo de gente raivosa e misógina só ataca parlamentares da esquerda, então vão ter que rever os seus conceitos. Eles não gostam de mulher. Qualquer mulher. Às vezes eles podem ser mais violentos com umas do que com outras, sim, mas não quer dizer que eles gostam e que eles respeitam mulheres que estão na política e que não são de esquerda. Isso é uma coisa que ficou muito clara. Outra é que a gente precisa mudar tanta coisa para diminuir violência política de gênero, e eu estou falando assim do básico. Um exemplo, aqui na Alesp não se pode impedir a entrada de ninguém. Então, se você tem um stalker, que é uma coisa muito comum com parlamentares mulheres, né? A não ser que você tenha uma ordem de restrição, ele pode entrar aqui na Alesp. E a gente sabe que não é fácil você conseguir uma ordem de restrição. E aí, como a gente se defende? E sabe qual que é a diferença? É que a gente sofre isso na pele. Os homens da casa provavelmente não estão preocupados com isso, porque eles não têm stalker. Eles não sofrem ameaça de morte e de estupro no nível que a gente sofre. Não é uma preocupação deles. Por isso eles não se mexem. E eu fico sempre lembrando de a questão do Senado, que é a coisa mais básica, que o Senado foi ter um banheiro feminino em 2016. Né? Então, parece que tudo isso que acontece, simbolicamente, explicitamente ou implicitamente, fica nos dizendo: o seu lugar não é aqui. O seu lugar não é aqui. Não tem banheiro para você. A gente não vai impedir ninguém de entrar porque, enfim, não pode, mesmo que isso possa ser complicado para você e você possa sofrer uma violência. E, não vamos dar muita bola para esse negócio desse e-mail com ameaça que chegou, não, porque esse povo só ameaça, eles não fazem nada. É muito fácil falar quando não é com você que está acontecendo. E é por isso que a gente precisa cada vez mais ocupar esses lugares, mas a gente sabe que é difícil porque a política foi feita para perpetuar quem já está na política. E quem já está na política majoritariamente são homens neurotípicos, sem deficiência, brancos, héteros e cis, né? É o que a gente vê. Sabe, Andréia, é errado fazer isso porque as pessoas têm que ser empáticas com as outras, independente de se colocarem as suas experiências e as suas pessoas no lugar das outras. Mas para mim é inevitável. Eu sempre me pergunto o que teria acontecido na política brasileira se fosse o filho
de um homem relevante como eu fui, ameaçado tantas vezes como a minha filha foi. Então, esse episódio da Assembleia Legislativa de São Paulo, para mim, ele é revelador da ausência de resposta institucional ao ódio contra as mulheres no Brasil. Não é na Assembleia de São Paulo. Quando 25 deputadas estaduais são ameaçadas concomitantemente, sejam casadas, solteiras, de esquerda ou de direita, brancas ou negras, né? Todas ameaçadas juntas, o que une elas? Exceto o fato, né, de serem mulheres. Então, se a gente não conecta isso com feminicídio, com ódio às mulheres nas ruas, com violência em ambientes privados e públicos, a gente acaba perdendo o rumo. E eu acho, assim, que as respostas institucionais são muito aquém do que devem ser, sabe? Eu não consigo imaginar, há 2 décadas, quando eu comecei na minha vida institucional, um parlamento que não reagisse escandalizado diante de uma ameaça de morte e estupro a tantas mulheres ao mesmo tempo. Mesmo a imprensa, a reação é de naturalização. Ora, o que a gente está naturalizando? Tu falaste, Thalita, do tempo da política ter se tornado natural. Isso está correta. Agora imagina, ficou natural parlamentares serem ameaçadas de morte, de estupro, andarem escoltadas. Os parlamentares se acham no direito de julgar, eles, os homens, o que nos atinge e como nos atingirá. Eu lembro uma vez que um me perguntava, mas por que tu deu tanta bola para essa? Não te interessa porque essa foi a que me afetou mais que a outra. Interessa que eu não tinha que ter recebido nenhuma das duas, né? E que quem fez uma ou outra deveria estar sendo investigado, descoberto. Então, eu quero manifestar minha solidariedade a ti, a todas as deputadas, e acho que faz parte de um sistema de invisibilidade, de naturalização que a gente precisa enfrentar. Tu também, né, Thalita, na Câmara de Taubaté também já passaste por episódios como esse, eu me recordo, foi um dos nossos pontos primeiros de encontro, meu e teu, né? Pois é, Manu. Infelizmente, não diferente de outros parlamentares, também sofri ameaça de estupro, ameaça de morte, sem contar as violências simbólicas cotidianas que nós sofremos também, né? E você sempre diz, Manu, que o Brasil é um país que odeia mulheres, né? E eu acho que uma das respostas para um país que odeia mulheres é ensinar as pessoas a amarem outras mulheres, né? E lembro da Mônica Benício falando disso no nosso Mel, que quando uma sapatão fala isso parece sempre um flerte, né? Mas eu não tô falando do lugar romântico do amor, não. Eu tô falando do amor enquanto ação, enquanto decisão, né? De olhar para esses corpos como parte da construção do nosso país, né? Corpos que fazem essa construção das responsabilidades, do cuidado, da cultura, da educação, essa construção diária que passa por nossos corpos, por nossas mentes, por nossas mãos. Então, o amar outra mulher é de fato revolucionário e isso é ensinável, né? Isso pode ser pedagogicamente ensinável, e é aí que eu me debruço muito na política também como esse espaço de educação. Eu faço questão de ser entendida, né? Eu não fico me apegando a uma linguagem que não seja acessível, né? Porque acessibilidade também é sobre isso, é sobre se fazer ser entendido pelas mais diversas pessoas. Então, eu faço questão de estar sempre aprimorando a minha didática para que o maior número de pessoas possa compreender aquilo que eu estou falando e para que elas entendam que as minhas dores, que as minhas violências também é sobre elas, que em algum lugar isso vai esbarrar nelas. E ouço muito sobre esse sentimento, sobre esse afeto que você até trouxe, Manu, da empatia. E eu tenho refletido, talvez, que trocar esse lugar de afeto da empatia, porque eu penso, e eu tenho pensado sobre isso através de leituras que eu tenho me debruçado, de reflexões que eu tenho feito, dialogando com outras pessoas, que talvez a empatia não alcance a profundidade, a complexidade do que são essas dores todas, sabe? Porque por mais que a gente se esforce para colocar no lugar do outro, no lugar da outra, a gente não vai alcançar fisicamente, mentalmente, emocionalmente todas essas dores. Talvez o afeto seja a cumplicidade, sabe? Entender que nós estamos interligados, que nós somos codependentes um do outro, que se sua vida vai mal aí,
em algum lugar essa vida vai esbarrar em mim, a consequência disso. Que se tem uma pessoa pedindo esmola no semáforo, aquilo me afeta diretamente, por mais distante que pareça da minha realidade. Então, eu tenho feito esse exercício, sabe? De trazer a complexidade, a cumplicidade como um afeto possível para a construção de barrar essas violências. E não vou romantizar também, dizer que tá tranquilo aqui lidar com isso do ponto de vista da saúde. É claro que isso me atingiu profundamente, e isso teve resultado nos meus exames médicos, né? A minha saúde foi debilitada por conta dessas violências que eu sofri. Então, eu tenho consequências psicossomáticas sobre o meu corpo diante de todas essas violências. E eu estou aprendendo a lidar com elas, e eu estou aprendendo a lidar em rede. Né? O que você tem feito, Manu, de unir mulheres, de aproximar mulheres, tem sido essencial para que a gente aprenda coletivamente a lidar com todas essas dores. E no mais, sigo seguindo a máxima, que é endurecer sem perder a ternura. Pelo menos tentar. Sabe que eu tenho uma das minhas tatuagens num cantinho escondido para eu ler de vez em quando, é sem perder a ternura, né? Porque a primeira parte, ela é muito fácil, né? A política, ela nos embrutece, ela nos violenta, e eu acho que o nosso mantra deve ser não esquecer também que essa ternura nos acompanha durante a vida, né? E que pode nos acompanhar, e que é parte importante da nossa conexão com as pessoas. Como eu disse lá no início, a gente vocês são as convidadas, são as últimas convidadas dessa temporada do Ela Pode. A gente está encerrando um ciclo que foi de muitas conversas, muitos encontros potentes, um ciclo que a gente discutiu gênero, raça, diversidade, luta por terra, política de cuidado, primeira infância, envelhecimento, maternidade, mas discutiu também violência e muita imaginação política. Acho que as mulheres colocam a imaginação política no comando, né? E por isso tem mudado e transformado tanto a cara da política brasileira. Eu sempre encerro com uma pergunta, que é uma pergunta que eu sei que ela já foi respondida, porque vocês estão falando sobre isso durante o episódio inteiro, mas é muito visível o que vocês mudam quando fazem política. Eu quero que vocês tentem sintetizar o que a política mudou em cada uma de vocês. Nossa, eu acho que a política trouxe para mim essa noção de que a gente pode ser mais, no sentido de que a gente pode fazer mais mesmo, né? Eu comecei como ativista, eu comecei fazendo o que eu conseguia fazer, as mães não tinham informação, então vamos passar informação para as mães. As mães não tinham quem acolhesse, vou acolher essas mães. Aí não tirava os meninos de casa, vamos fazer evento inclusivo para todo mundo se sentir à vontade, vamos levar ali. Até chegar ao cúmulo de 2022, ter o STJ decidindo que os planos de saúde só iam cobrir o que estava no rol da ANS, e eu, com mais um bando de mãe doida do Brasil inteiro, a gente se acorrentou na porta do STJ, não funcionou, e a gente se mobilizou dentro do Congresso Nacional para aprovar uma lei que derrubou esse rol taxativo. E isso me mostrou como que a gente tem poder já como ativista, né? Na política, a gente consegue subir um pouquinho esse nível de influência que a gente tem, e eu acho que mudou também a minha noção de politização, né? Porque eu acho que tem uma noção muito rasa de politização hoje em dia, inclusive em algumas pessoas muito jovens, de que se politizar é gostar de A ou gostar de B, né? E é muito mais profundo do que isso, né? É a gente entender a política como um meio e não como um fim, né? Da gente mudar a vida das pessoas, é entender como que a política pode mudar a cultura, e eu sigo aqui trabalhando para que o cuidado feminino seja reconhecido como um trabalho, né? O cuidado, principalmente olhando para essa perspectiva de mãe de pessoa com deficiência, tem um projeto de lei para que as mães cuidadoras tenham uma renda para que esse trabalho seja visibilizado e reconhecido, porque isso também é uma mudança cultural num país que é muito machista e que socializa todos para entender que o trabalho é uma função, o cuidado é uma função da mulher, e por isso não é remunerado, porque ela faz tudo na base do amor, né? Então a gente tem muito pelo que lutar ainda, mas a política me trouxe essa noção de que é possível, apesar de ser muito difícil. Olha, para mim, Manu, a minha voz foi a minha maior ferramenta política até hoje, sabe?
Eu lembro de um momento específico no meu primeiro mandato que um determinado vereador subiu para fazer uma fala bem LGBTfóbica, sabe? Com um teor de piada, e aquilo gerou riso no parlamento. E aí, pela primeira vez, eu me coloquei como uma mulher lésbica, porque até então eles não sabiam que eu era uma mulher lésbica, até porque eu não chego na Copa, no café, me apresentando como uma mulher lésbica, né? Mulheres héteros não fazem isso, porque nós faríamos. Então, a primeira vez que eles descobriram isso sobre mim foi ali no parlamento, usando o microfone, que eu me coloquei como uma mulher lésbica e que eu não ia admitir aquele tipo de fala no parlamento, que eu exigia ser respeitada e que eu exigia esse respeito para com a comunidade. E depois disso, nunca mais houve esse riso. Então, a política também é esse lugar de termômetro do absurdo. Eles podem até continuar pensando aqueles absurdos que foram ditos e que a reação foi o riso, mas eles não vão dizer mais naquele espaço, eles vão dizer lá no quartinho escuro da casa deles. No parlamento não vai ser mais dito, porque eles vão ter que enfrentar essa resistência, né? Então, assim, o que mudou diretamente em mim foi reconhecer também esse papel fundamental de ser resistência, porque muitas vezes a gente se preocupa, né? Eu me preocupo muito, pelo menos, em querer avançar, em querer ser propositiva, porque eu posso contribuir com muito para a minha cidade, com muito para o meu estado, para o meu país. Eu sinto que, humildemente, aqui eu posso contribuir, né? Até porque eu não vou sozinha para esses debates ou para essas feituras, né? Eu carrego muitas comigo nessas decisões. Mas quando a gente olha para a resistência também, como esse lugar importante da temperatura do ambiente, sabe? De termômetro mesmo, eu também vejo o quanto é importante estar ali, sabe? Porque isso vai medindo aquilo que atravessa, cruza, né, a linha do absurdo. E quanto mais nós ocupamos esses espaços resistindo e fazendo esse termômetro, mais as pessoas vão ficando envergonhadas, constrangidas. E a política também é a arte de constranger, de falar esses absurdos nesses ambientes, porque agora a sociedade vai estar ouvindo também o contraponto. E eu não quero mais fazer isso sozinha aqui no parlamento da minha cidade, né? Porque eu sei que tem muitas mulheres fazendo isso espalhadas por aí, muitas vezes solitárias, né, nesse parlamento, unidas, muitas, se for olhar de uma forma macro, mas micro, se a gente for olhar espaço por espaço. Então, um dos meus grandes objetivos, assim, é trazer mais mulheres para o front junto comigo. Que bonito. Olha, eu adorei conversar com vocês, gurias. Como eu disse, esse foi o último episódio dessa temporada do Ela Pode. Foram 9 episódios, 18 mulheres muito especiais para mim e muito importantes para a política brasileira. Eu sei que quem está nos ouvindo, às vezes perdeu algum episódio, então se perdeu, todos eles estão disponíveis nos principais tocadores de áudio. Aproveitem e indiquem também para suas amigas, principalmente para suas amigas e para os seus amigos. Os homens escutam um pouco o que as mulheres têm a dizer, né? Então indiquem também para os seus amigos, para que mais gente participe dessa conversa. Foi uma alegria conversar contigo, Thalita, e uma alegria conversar contigo, André. Um beijo, obrigada. Beijo, gente. Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Eu sou Manuela Dávila e o Ela Pode é um podcast do Instituto E Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Direção e roteiro, Carol Pires. Edição e sonorização, Eduardo Gomes. Produção de Gai Ledo e Luísa Fritzen. Estratégia de comunicação, Marina Lopes Correia. Produção executiva, Ana Caroline Andres, do Instituto E Se Fosse Você. Siga o nosso feed para receber notificações sobre os novos episódios e nos ajude indicando essa entrevista. Até a próxima.